Bom dia, queridos. Hoje eu queria fazer esse devocional e o devocional de hoje está lá em Mateus 21, do versículo 28 ao versículo 32. E diz assim: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje e trabalha na vinha. Este, respondendo, disse: Não quero. No entanto, mais tarde, arrependeu-se e foi lá. Dirigindo-se o pai ao segundo, falou-lhe nos mesmos termos. Este, respondendo, disse: Eu vou, Senhor. Só que não foi. Qual desses dois fez a vontade do pai? Dizem: O primeiro. Diz-lhe Jesus: Amém vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas irão à vossa frente para o reino de Deus. Pois João veio até vós no caminho da justiça e não acreditastes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Porém vós, apesar de o terdes visto, nem vos arrependestes posteriormente, a ponto de acreditardes nele. Amém? Dois filhos. O que me chama a atenção aqui de início é o chamado do pai aos filhos. No versículo 28 ele diz: Filho, vai hoje. O que sugere que não era uma tarefa cotidiana, não era uma tarefa que sempre eles teriam que ir. É uma tarefa esporádica, sazonal, um déficit de pessoas, um aumento da produtividade da vinha, de modo que o pai precisava de ajuda naquele dia, hoje. Vai hoje. E a partir daí se tem duas respostas diferentes dos filhos. O primeiro filho, ao ser perguntado, né, ele diz: Não, não quero, não vou. Mas depois disso, ele para, se arrepende, reflete a respeito do que o pai que cuida dele, não esporadicamente, não hoje. O pai cuida dele todos os dias. E aí ele reflete sobre isso, pondera sobre isso, pondera no seu egoísmo, passa por cima da sua própria vontade e arrependido vai. E o pai o encontra com as mãos no arado, na vinha. O segundo filho prontamente diz: Ah, pai, eu vou. Talvez para não decepcionar o pai, não ficar mal com o pai, dar uma resposta pronta para não entrar em conflito e satisfazer o pai de imediato. E no fim, ele não vai à vinha e o pai não encontra ele na vinha. E aí Jesus pergunta: qual desses dois fez a vontade do pai? E a resposta é clara, a qual o Jesus está perguntando, a quem Jesus está perguntando. O primeiro.
de Jesus. E aí Jesus dá uma resposta que às vezes mexe com a gente. Os cobradores de impostos e as prostitutas herdarão primeiro o reino dos céus do que eles. Quais as lições que a gente toma dessa passagem aqui, o que ela falou conosco? Que ela pode ser motivo de reflexão para a gente hoje. Primeira coisa é a gente entender o que é fazer a vontade de Deus. Como a vontade do Pai é medida. Como que Deus mede quem faz ou quem não faz a vontade do Pai. Será que ela é medida por palavras? Será que ela é medida pelos cultos, pelos elogios celestiais? Será que ela é medida pelas vigílias ininterruptas? Eu até creio e creio realmente nessa importância, não como fazer a vontade do Pai, mas como quem já a fez. Creio que o culto, a manifestação, o elogio, as vigílias são manifestações de quem já fez a vontade do Pai. Porque à medida com que eu acredito que Deus mede quem faz a vontade do Pai, é aquele que atua pela fé no amor. Como já diz a palavra, é através da fé que se manifesta no amor, nas atitudes. Como a gente já vem falando isso recorrente, inclusive foi tema da EBD da última semana. Em suma, fazer a vontade do Pai é aquele que a realiza. Segundo essa passagem, fazer a vontade do Pai, no pensamento de Jesus, não é aquele que diz, mas é aquele que a realiza. É aquele que levanta e pratica em qualquer ambiente da sua vida. Aonde ele puser os pés, quem realiza a vontade em amor, esse faz a vontade do Pai. Esse herderá o reino dos céus. Volto a frisar que fazer a vontade do Pai não basta confessar, não basta declarar, não basta escrever, não basta decorar, não basta gritar, não basta anunciar. Mas é aquele que a pratica, é o que faz a vontade do Pai. Eu queria citar João, que diz o seguinte: filhinhos, não ameis de palavras, mas ameis de fato e de verdade. Ameis pela prática e manifestação das boas obras. Fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da mansidão, da lealdade, do domínio próprio. Ameis de fato e de verdade. Ameis pela prática e manifestação das boas obras, fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da mansidão,
da lealdade e do domínio próprio. Se a gente continuar insistindo que fazer a vontade do Pai é apenas confessar, é apenas gritar, anunciar, vigílias, cultos. E quando nós formos prestar contas, nós vamos falar isso de argumento. Nós confessamos, nós fazemos vigílias, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E Jesus vai olhar para nós e vai dizer: não conheço. Por que ele não conhece? Porque nós não praticamos a sua verdade. Conhecemos a verdade, mas não praticamos a verdade. Para nós refletirmos, que filho você tem sido? Amém.